Hoje a leitura é de João 4, 5 e 6 e Salmo 137, correto? João 4. Quando Jesus ficou sabendo que os fariseus ouviram falar que ele estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos, saiu da Judéia e voltou novamente para a Galiléia. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, para água para beber?" Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva." A mulher disse: "O Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água." Ele lhe disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu Jesus. Lhe disse bem. Respondeu. Jesus lhe disse: "Você falou corretamente ao dizer não tenho marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade." A mulher disse: "Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai e nem não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." A mulher disse: "Eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo." Então Jesus declarou: "Eu sou o Messias. Eu que estou falando com você." Naquele momento, os discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: "O que pretendes?" ou "Por que estás conversando com ela?" Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: "Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo?" Então saíram da cidade e foram até onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: "Rabi, come alguma coisa." Ele, porém, lhe disse: "Tenho algo para comer que vocês não conhecem." Então os seus discípulos disseram uns aos outros: "Será que alguém lhe trouxe comida?" A minha comida", disse Jesus, "é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: só daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna, e de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram.
Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou 2 dias, e muitos creram nele por causa de sua mensagem. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Depois daqueles 2 dias, ele partiu rumo à Galiléia, pois o próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Então, quando Jesus chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém durante a festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinham transformado água em vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu falar que Jesus tinha vindo à Judéia e chegado a Galiléia, procurou e pediu-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, os seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou a 1 hora da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, ele e todos da sua casa creram. Este foi o segundo sinal milagroso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. João 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Lá em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, o qual, em hebraico, é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outros chegam antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. E por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Ele, porém, respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então, os judeus passaram a seguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado. Jesus lhes disse: o meu pai trabalha até agora, e eu também trabalho. Por essa razão, os judeus queriam matá-lo ainda mais, pois não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai. E assim fazia igual a Deus. Jesus lhe deu esta resposta: em verdade lhes digo que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Porque da mesma forma que o Pai ressuscita dos mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer.
Além disso, o Pai não julga ninguém, mas delegou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho, não honra também o Pai que o enviou. Em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois, da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo, nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não desejo agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico em meu próprio favor, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho em seu favor é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma lâmpada que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me confiou para concluir, e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. O próprio Pai que me enviou testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouvirão a sua voz. Nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vós, pois não creem naquele que enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito a glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Contudo, se outro vier em meu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer, se buscam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Senhor, do Deus único? Contudo, não pense que eu os acusarei diante do Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem vocês põem a sua esperança. Porque, se crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Só um momento. João 6. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Mandem o povo se sentar. Havia muita grama naquele lugar, e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os ajuntaram e encheram 12 cestos,
com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Ao anoitecer, os seus discípulos desceram ao lago. Entraram em um barco e começaram a travessia a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado uns 25 ou 30 estádios, viram que Jesus se aproximava do barco, andando sobre o lago, e ficaram aterrorizados. Ele, porém, lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então, resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que estes tinham partido sozinhos. Então, alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido os pães depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem seus discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus, o Pai, o reconheceu. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer o pão dos céus. Jesus declarou-lhes: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Eles disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês me viram, embora ainda não creiam. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e eu jamais rejeitarei aquele que vier a mim, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe? Como ele pode dizer: desci do céu? Jesus respondeu: parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Em verdade lhes digo que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, Todavia, aqui está o pão que desceu do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exatamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus respondeu:
Em verdade lhes digo, se vocês não comerem da carne do filho, a carne do filho do homem, e não beberem o seu sangue, não terão a vida em vocês mesmos. Todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Disse tudo isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo no íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que tinham ouvido, Jesus lhes disse: Isso é o motivo de tropeço para vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus, desde o princípio, quais deles não criam e quem irá traí-lo? Ele acrescentou: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então Jesus respondeu: Não fui eu que lhe escolhi vocês 12. Todavia, um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, que, embora fosse um dos 12, mais tarde havia de traí-lo. Salmos 137. Junto aos rios da Babilônia, nos sentamos e choramos ao lembrar de Sião. Ali, nos salgueiros, penduramos as nossas harpas, pois os nossos captores pediram-nos canções. Os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: Cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor em uma terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha mão direita perca as suas habilidades, que me grude a língua ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos edomitas e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam: Arrasem-na, arrasem-na até os alicerces, ó cidade da Babilônia, destinada à destruição. Bem-aventurado aquele que lhe retribuiu o mal que vocês nos fez. Bem-aventurado aquele que pegar as suas crianças e despedaçá-la contra as rochas. Amém. 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 Obrigada, pastora Rúbia. Queridos, como que o livro de João é tremendo, né? Como é difícil a gente falar um pouquinho de 3 capítulos tão maravilhosos, né? Mas vamos lá, vamos tentar aqui. Eu separei aqui algumas coisas para a gente comentar aqui nessa manhã. E João 4, né? A gente vê Jesus viajava da Judéia para Galiléia e ele passando pela Samaria, né? Por Samaria, que por si só já tem uma grande chave, um grande significado para todos nós. Porque os judeus, eles evitavam os samaritanos, né, por causa das suas diferenças, que a gente já sabe, religiosas, culturais, históricas. Mas aqui Yeshua, ele nos mostra que não há caminho rejeitado para ele. Né? Ele entra em qualquer caminho, ele vai em qualquer lugar.
né, para nos resgatar, para fazer o que for. E isso representa profeticamente o Messias atravessando esse muro de separação, né? O mesmo muro que ele veio derrubar entre povos, entre religiões, entre tradições. Lá em Efésios 2:14 fala: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade. Esse é o nosso Messias, o nosso amado, nosso Yeshua, aquele que entra em qualquer lugar, que ele faz qualquer coisa para nos alcançar. Então, enquanto o homem cria fronteiras, e Yeshua ele é aquele que ultrapassa tudo. Né? Ele mostra que a salvação não está restrita a um povo, a um templo, a uma tradição, a uma igreja, mas ele é oferecido a todos aqueles que têm sede dele. E quando a palavra fala que era necessário ele passar por Samaria, olha que coisa tremenda. E isso não fala, queridos, de uma geografia, que ele precisava, que tinha que ser por ali. Não. É um caminho profético, era necessário ele passar ali. E Yeshua, ele precisava passar por Samaria, porque havia um propósito redentivo aqui no lugar. Havia não só aquela mulher, mas havia uma linhagem também, um povo, né? Uma mulher esquecida, uma cura, uma identidade a ser resgatada, né? Uma ferida. Ele precisava revelar ali quem ele era, né? E esse encontro a gente vê no poço, né? A mulher samaritana vem buscar uma água natural, mas ela vai ali e encontra com a própria água, né? Que lhe oferece essa água viva que era ele, uma fonte eterna, né? Que transforma, que sacia e que nos completa. E ele responde para ela lá no João 4:13-14. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então, trazendo para os dias de hoje, esse poço simboliza um sistema antigo, uma tradição, um esforço humano em buscar satisfação, em buscar aquilo, né? Aquele ciclo de repetição ali. A mulher ali todos os dias naquele poço, um ciclo de repetição, de cansaço, e como muitos vivem, né? Até hoje, tentando preencher vazios com águas temporárias. Mas Yeshua não, ele oferece a ela, nos oferece também uma nova aliança, uma água viva, né, que vem do Espírito Santo de Deus, que jorra de dentro para fora, que nos traz vida, que nos traz liberdade e plenitude. Né? A gente vê em João 7:38, que ele vai falar que quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão águas vivas. E quando Yeshua pede à mulher, dá-me de beber, ele estava com sede? Sim, mas ele queria muito mais do que isso. Ele queria o coração dela. Ele queria estar ali e que ela se entregasse a ele, que ela entendesse quem ele era. Então, ele pede num gesto de entrega, um convite a ela, à comunhão. Então, ele começa ali revelando, né, todo o passado dela, né, fala, tiveste 5 maridos e agora o que você tem também não é o seu marido. E quando ele fala isso, queridos, ele não traz isso para expor ela, para trazer vergonha, mas para revelar as feridas dela que precisavam ser curadas. Assim como nós, quando somos expostos, quando Yeshua tira aquilo e nos traz na nossa consciência, ou que alguém vem para nos curar, para nos cuidar, e traz isso à tona, não é para vergonha, mas é por cura. E essa revelação de Yeshua não vem como uma condenação para ela, mas como uma restauração. Né? Ele traz luz no que estava escondido, para quê? Para transformar, sempre, sempre assim, dor em propósito, rejeição em redenção. Então, assim como aquela mulher samaritana, muitos de nós hoje, né, nos encontramos o quê? Buscando água em poços para saciar uma sede que é temporária, em quê? Em relacionamentos, em ativismos religiosos, em posição, em reconhecimento, mas nada disso é importante. O importante é você se encher dessa água, né? É colocar Yeshua na sua rotina, na sua vida, em todas as coisas, porque ele nos encontra para transformar o nosso destino. Ele vem até nós para nos saciar. Então, ele veio restaurar também
esse culto verdadeiro, reconectar o homem ao Pai. Somente há um caminho, não tem outro caminho para chegar até Deus que não for até Ele. Né? Então, ele busca corações como o nosso. Em Samaria, ele nos mostra que não há território rejeitado demais que ele não alcance. Não há coração, queridos, duro que ele não possa alcançar. Às vezes você pensa num familiar, num amigo, numa pessoa assim, nossa, quanto que é difícil essa pessoa aceitar Jesus, a pessoa não quer. Só ore, porque não há caminho, não há barreira para ele. Ele vai até essa pessoa. Continue orando. João 4:23 vai falar que o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso aqui é a chave total. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você é um adorador? Você tem sido um adorador? Adorando o Pai independente de qualquer coisa, de qualquer situação? Adorador é isso, é você levantar a sua vida ser uma adoração, a sua vida ser um altar de entrega ao Senhor, independente de qualquer coisa. Já em João 5, a gente vai ver que começa com uma cena em Jerusalém, né, junto ao tanque de Betseba, né, que quer dizer em hebraico casa da misericórdia, e era o quê? Um lugar, como a gente viu, que os enfermos ficavam ali aguardando o mover das águas, né, para serem curados. E o texto vai nos falar de um homem enfermo há 38 anos, João 5:6, 5:5-6 vai falar, havia ali um homem que estava enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado, soube que estava assim há muito tempo e perguntou-lhe, queres ficar são? Eu fico encantado como Jesus é cavalheiro, gente. Ele não chega e vai fazendo, não, ele pergunta, você quer? Você me quer? Você quer ser curado? Né? E ele quer ficar são? Pergunta aquele homem. E Jesus chega em Betseba no tempo exato para revelar que a verdadeira água viva não está no tanque, como a gente viu. Ele é a água que transforma, que cura. E ele é aquele movimento, ele não precisava de um mover angelical temporário, mas o mover de Cristo é contínuo. Ali, às vezes, o anjo ia ali mexer a água, mas Cristo não. Cristo, o mover dele em nós, a água que ele mexe em nós é contínua, porque quando a gente tem ele do nosso interior, não esqueça isso, vai fluir águas vivas o tempo inteiro. E em João 5:8 ele vai dizer, levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele não só cura aquele homem, manda ele levantar e sair, ele manda aquele homem pegar a cama. Jesus, ele libera uma palavra criadora, a mesma voz que criou o universo, e ele dá uma ordem, levanta-te, que vai significar o quê? Ressuscita, desperta, levanta daí. E o homem, ele não é curado apenas fisicamente, mas ele é erguido para uma nova vida, uma nova condição espiritual. E tomar o teu leito, o que significaria isso? Toma o teu leito, pega a tua cama, bota aí nas costas e sai. Para que fazer isso? Porque isso é um testemunho, queridos. Aquilo que antes prendia aquele homem, agora ele ia mostrar como um sinal de vitória. Para que as pessoas vissem, né? Que era ele mesmo. Anda, anda, representa caminhar em um novo propósito, sair da estagnação. Quantas vezes o Senhor fala isso conosco? Levanta daí, quando nós estamos abatidos, levanta, anda. Andar é movimentar. O reino de Deus é movimento. Você não pode estagnar por qualquer coisa. Esse homem ficou estagnado, paralítico, ali, doente, 38 anos. E o Senhor já manda ele levantar e andar e seguir. Né? Então, quando Jesus ele libera uma palavra, ele restaura também o tempo perdido, queridos. Aquele homem perdeu 38 anos da sua vida, mas no mesmo instante o Senhor reposiciona ele e ele vai. E assim é conosco também. João 5,16 vai dizer que os judeus perseguiam Jesus porque faziam essas coisas no sábado. O sábado simboliza o descanso de Deus, é um dia que o Senhor escolheu, que está desde lá de Gênesis. Mas o que acontece? Líderes religiosos transformam o descanso em um fardo legalista. E Jesus ele vem mostrar que ele é o Shabat. O sábado não é apenas um dia, mas o sábado ele é uma pessoa. Quando nós estamos no Shabat, nós entramos em Yeshua, nós entramos nele, porque ele é o príncipe da paz, ele é aquele que nos traz o descanso, ele é que nos enche e nos preenche de todas as coisas, nos sacia a nossa sede, nos reconecta com o Pai toda semana. Então, queridos, o sábado não é
uma cultura judaica, é uma cultura judaica, mas não é o sentido de você estar ali fazer aquilo só por fazer. Porque Jesus era judeu, então é uma cultura deles. Mas não é aquilo, ele é uma pessoa. O sábado a gente tem que entender que a gente não guarda o sábado como religiosos, que faz aquilo ali. Não, a gente entra no descanso do Senhor no sábado. Isso é o Shabat. É você entrar naquele lugar de descanso, de adoração, você ser reconectado com o Senhor. Queridos, o Shabat é tão importante. Nesse dia, você se conecta com o Senhor, você entrega tudo o que você fez durante a sua semana, seja de bom e de ruim, e aquilo ali você é renovado. Existem anjos especiais que vêm para poder te renovar, te trazer um descanso verdadeiro, a paz que excede todo entendimento, que está nele. Não adianta fazer uma coisa sem ele, porque por ele e para ele são todas as coisas. Né? E muitos ainda vivem presos em sistemas que não produzem vida. Mas quando Yeshua entra, ele quebra estruturas religiosas e ele nos introduz num descanso, numa shalom que só ele tem. Então, Shabat sem Jesus não é Shabat, é rito, mas o Shabat é uma pessoa que é ele. João 5,19 vai falar que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vir o pai fazer. Jesus revela aqui, queridos, um padrão apostólico, um padrão de agir, nos ensinando a agir somente conforme o Pai revela, aquilo que o Pai faz. Ele é o modelo de obediência perfeita, né? Ele nos ensina o quê? A sermos movidos pela intimidade e não pela aparência. Então, esse versículo aponta para a restauração de filhos maduros, que se movem não por emoção, mas por revelação e por visão daquilo que vê o Pai fazer. Então, assim como Yeshua via o que o Pai fazia, nós também somos chamados a ver e manifestar os decretos do céu aqui na terra. Então, no capítulo 5 de João, ele nos mostra uma transição, um portal de transição, onde ele vai nos mostrar que esforços humanos para agradar não adianta. O sistema religioso ele tem que ser paralisado em nós, porque nós precisamos de intimidade com o Pai. Nós não precisamos de modelos, nós precisamos de intimidade. Você precisa, eu preciso do meu secreto. Eu não preciso esperar um culto para eu adorar o Senhor. Eu não preciso esperar estar num lugar para adorar o Senhor. Não, a minha vida tem que ser uma adoração. Eu tenho que ter o meu lugar de secreto. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer a gente tem que dar os 10% até o do nosso dia para o Senhor. Se o dia tem 24 horas, eu faço isso, 2 horas e 40 para Ele. Seja de uma leitura, adorando, falando em línguas. A gente tem que criar isso, essa intimidade. Então, cada palavra de Jesus, queridos, é criadora, é uma ordem, e cada palavra dele é obedecida. Então, nós vimos aqui em João que onde há paralisia, ele traz a ressurreição. Onde há cansaço, ele traz o descanso. Onde há espera, ele traz um propósito e movimento. Então, que hoje, queridos, nós possamos ouvir, né, essa mesma voz que ecoou lá em Betseba e permitir que Yeshua nos levante, nos faça andar, nos coloque no lugar de vitória. Em João 6, tem muita coisa para falar, né? Então, eu estou dando só alguns pontos importantes. Todos são, mas alguma coisa. Jesus atravessa o mar da Galileia, né? E uma grande multidão segue ele. E ele vê, né, o povo com fome, e um menino vai e oferece 5 pães e 2 peixes. Então, vamos falar da multiplicação aqui, né? Jesus abençoa, multiplica, distribui para todos, de forma que ninguém passa necessidade, e após todo ser alimentado, ainda resta resta peixes ali naquele cesto. E em seguida a gente vê Jesus também dizendo que ele é o pão da vida. E eu quero destacar aqui que o número 5 em hebraico significa peixe e também significa reino, né? E esse é o som da voz desse mês, o Nun, ele é o número, ele é a letra hebraica como está nos ecoando esse som durante esse mês. E no mundo natural, 5 pães e 2 peixes jamais alimentariam milhares, multidões. Talvez não alimentaria nenhuma pessoa, né? Imagina milhares e milhares. Mas no reino de Deus,
A voz de Deus transforma escassez em abundância, queridos. O sobrenatural se manifesta quando o verbo se faz presente. E ele estava ali, o verbo que se fez carne. Onde ele coloca a mão, milagres acontecem. Há um princípio, né, no reino dos céus. E a matemática do reino não tem nada a ver com a nossa matemática aqui. A matemática do reino, ela ultrapassa a lógica humana. Onde a lógica humana falha, o poder de Deus opera, queridos. Ele multiplica recursos, talentos, ações, para gerar impacto que o natural não poderia alcançar nunca. O reino do Senhor é multiplicador. Tudo que nós entregamos ao Senhor, mesmo que pareça pequeno ou insuficiente, pode ter certeza que ele retorna multiplicado para que você seja abençoado e abençoe muitos. Né? No reino do Senhor, todo o nosso legado, queridos, todos os nossos frutos são duradouros quando você entra no movimento do reino. Assim como a multidão foi alimentada e ainda sobrou, o que Deus abençoa, né, não apenas satisfaz as nossas necessidades, mas Deus ele quer nos abençoar e gerar um fruto, um legado eterno, não saciar apenas as nossas necessidades imediatas. Então, queridos, no mundo natural, 2 peixinhos e 5 pães é insuficiente. Mas no reino do Senhor, 2 peixes e 5 pães e mais Jesus, o verbo que se faz carne, significa uma provisão ilimitada. 1 mais 1, que significa 2 no reino, no mundo natural, no reino, pode significar 10, 1 milhão, 5 milhões, quanto o Senhor quiser e fizer. Então, assim, o milagre da multiplicação vai nos lembrar que onde Jesus está, queridos, não há falta. E o reino que ele estabelece, ele transcende a escassez humana. Cada gesto de entrega, ele nos torna multiplicador. E ele vai gerando vida em abundância. Hoje, queridos, ele nos chama, essa manhã, eu e você, para que nós continuemos bebendo dessa água viva e que a gente continue caminhando no sobrenatural e confiando na sua provisão que é abundante, né? Esse é um tempo, queridos, um tempo onde o tempo que a espera da enfermidade, que parecia eternos na sua vida ou na vida do seu familiar, que você hoje chegue e coloque sua mão e creia no sobrenatural de Deus, porque tudo obedece a um som, a uma ordem, que é a voz do Pai, né? A autoridade, tudo tem que obedecer essa voz, né? Então, que todo o tempo que foi perdido seja, todo atraso, toda ilimitação seja restaurada, queridos, em nossa vida. E que tudo aquilo que você acha pouco, né, que você tem hoje nas suas mãos, que seja multiplicado pelo som da voz do Senhor, pelo toque do Senhor, né, que você nem imaginava, que seja transbordado bênção sobre você e bênção sobre os outros também, querido. Que essa água que flui do nosso interior, ela venha não só nos limpar, mas ela venha limpar todo o ambiente que a gente pisar, que ela venha limpar todos aqueles que estão do nosso lado, para que eles possam ver que o sobrenatural de Deus existe, que a multiplicação do Senhor existe, e que tudo que a gente vive é real. Então tem que começar por nós. Amém, queridos? Então receba essa palavra profética no dia de hoje, que você possa, queridos, se render à autoridade do Pai, e entender que você é um com Ele. E sendo um com Ele, o som da sua voz também é o som da voz dele. Profetize, declare e viva esse tempo precioso que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? Shalom, shalom.